Salve, salve, rapaziada ligada aqui no Sonora. Hoje o programa tá da cozinha. Vai ser uma baixaria aqui hoje. Tô aqui com o Adriano Campagnani. Beleza, Adriano? Tudo bem, Natan? Cara, obrigado por topar a entrevista aí. Obrigado você pelo convite. É um programa bacana que valoriza a cultura, valoriza os músicos. Isso é muito bom. Massa. O Adriano, a gente se conheceu lá em Manhuaçu, quando eu fui lá fazer com o Sideral. O Adriano é o baixista do Sideral, acompanha há quanto tempo? 8 anos, você disse? O Sideral me convidou quando ficou sabendo que o Kid Abelha tinha parado. Eu tocava no Kid Abelha. E isso foi no Réveillon de 2007 para 2008. Então desde 2008 eu tô acompanhando o Sideral também. Já tem uma tampa já. Tempinho já. Mas, e o Adriano, gente, é um cara daqui de Minas Gerais, conhecido pra caramba, assim, a turma que toca conhece muito o Adriano. Mas assim, como o programa não atende só a turma dos músicos, eu queria te apresentar um pouquinho, que você falasse um pouco assim da turma que você tocou. Que de Abelha, com a turma do Clube da Esquina, quem que é que você já acompanhou assim? Eu tô completando 26 anos de carreira, de viver exclusivamente da música. E nesse tempo todo eu tive assim a sorte, né, de acompanhar vários artistas mineiros e de fora de Minas. Eu tô na banda do Beto Guedes desde 1998, então já tem quase 20 anos. Toco com o Flávio Venturini, já toquei com todos os artistas do Clube da Esquina, né, todos, Milton, Lô, Flávio, Toninho, Horta. E do pop rock, eu já toquei no Jota Quest, com o Sideral, com o Kid Abelha. Eu fiz uma turnê grande com o Kid Abelha, foi a última, na verdade, antes do Kid Abelha acabar. E paralelamente a essa vida de instrumentista contratado, eu tenho o meu trabalho próprio, meu trabalho solo. Só que os outros artistas que eu já toquei, inclusive fora do Brasil, posso falar alguns, né, que para mim são muito importantes, que é o William Gallison, que é o gaitista que gravou os temas de Cinema Paradiso, os temas do Ennio Morricone. Ele é o gaitista preferido do Ennio Morricone. Já toquei com ele, com o André Decache, que é um pianista internacionalmente conhecido, com uma cantora muito boa que chama-se Titani, que tem um trabalho muito legal também, chama-se Titani e o Campos das Vertentes. Quem de onde que ela é? É de BH, mas ela também faz muito show fora, é bem bacana, assim, é um trabalho, é uma cantora que valoriza muito o instrumentista, me chamou para usar minha veia solista assim, nos shows, é muito legal. Já toquei muito com o Celso Adolfo, enfim, a gente que é instrumentista não para, né? A gente não para, né? A gente está sempre em turnê com alguém, e isso é muito legal, porque te permite tocar vários estilos diferentes, né? Isso eu acho a maior graça de ser instrumentista contratado é essa. Você poder tocar música cubana, música popular, música erudita, jazz, você não ficar restrito a uma banda só, a um estilo só, né? Isso eu acho pra mim que é uma grande escola. Massa. Aí você tem um trabalho solo, com seu nome, tem o seu trio, né? Isso. E aí na hora que tá o Adriano tocando, a apresentação do Adriano, o que a turma vai ver no show? Eu acho assim, o meu trabalho sempre foi uma válvula de escape sonora, assim, de não só na parte, né, autoral de composições mesmo, mas de aplicar as coisas que a gente estuda e que não cabe, né, às vezes, quando você está cumprindo um papel de instrumentista contratado com um artista que você tem que respeitar as ideias dele, respeitar o estilo. Então o meu trabalho eu considero que é música instrumental brasileira, mas não é jazz tradicional, não é rotulável, porque eu acho que a maior influência que eu tenho é da música mineira. Então eu considero que tem muita influência de música mineira, tem muita influência de música pop, de rock, mas com a linguagem do instrumental, do jazz. Então eu considero que é uma mistura bem inusitada, assim, no quesito de não ter preconceito de misturar o jazz tradicional com esses elementos mais contemporâneos, mais novos, entendeu? Massa. Então, Adriano, assim, a gente vai parar um pouquinho para poder fazer um intervalo, mas antes do intervalo eu queria rolar um som que tem um DVD, tem CD, depois no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos, assim, mas assim, eu queria rodar alguma do DVD, cara. O que você me fala aí? Que é legal. Aí você manda. Eu acho que você pode rolar uma faixa que chama-se Céu Vermelho, que é uma faixa que tem a participação do cantor Play,
Massa. que é um super cantor, e ele topou o desafio de pegar um tema que eu compus para executar no contrabaixo e fazer junto com a voz. O Play é massa, eu já toquei com o O Play. Play Depois é ele foi muito pro bacana. Jota Quest. É. Ele era do Nepal. Bacana Eu tenho demais. essa característica no meu trabalho solo, apesar de ser instrumental, eu sempre convido alguns cantores que eu admiro para poder cantar junto, mesmo não tendo letra, né? Fazendo os vocalizes e fazendo as ideias juntos, os improvisos juntos. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação assim, em botar um elemento mais conhecido do público, do grande público, dentro do instrumental. Então vamos curtir e no próximo bloco a gente volta com mais papo com o Adriano Campanharo. De volta aqui no Sonora, de volta aqui com o Adriano. Você pode curtir um pouquinho desse trabalho solo. Adriano, você me deixou aqui um pouco da sua obra. São 3 trabalhos diferentes, ó. Disco 1, o disco Galápagos, que eu vou mostrar para vocês agora, e o DVD. O DVD é ao vivo, como é que é? É ao vivo. O DVD ele é a junção do repertório do primeiro CD e do segundo. Eu vou falar um pouquinho, só para vocês entenderem qual que é Eu peguei de cabeça para baixo, mas tá bacana. Esse disco aqui, o primeiro, ele foi o meu primeiro disco realmente todo autoral, só com composições minhas, assim. E as participações são muito interessantes, porque nesse tempo todo, né, de instrumentista contratado, a gente conhece muitos músicos, né, tem acesso a vários artistas, então eu escolhi bem as participações, assim. Nesse disco aqui eu destaco a participação do Alexei Viana, que é um violonista que mora hoje em Estocolmo, que já ganhou vários prêmios, um grande violonista erudito. Tem a participação do Esdra Ferreira, que é o Neném, que é o baterista, né, preferido de todos os artistas do Clube da Esquina. Tem o Irio Júnior, que é um pianista muito bom de jazz também. Tem o Augusto Renó, que é o guitarrista do Sagrado Coração da Terra, que é meu parceiro em algumas composições. A gente tinha um trio que chamava-se Lizards Trio, que é ele e o meu irmão André Campagnani na bateria. Então a gente tem muito entrosamento, já tocamos juntos desde 95, então essas participações eu acho legal frisar. Esse disco foi lançado em 2005 e todos os meus trabalhos são com alguma empresa, né? Esse aqui é da Natura, foi pelo projeto Natura Musical. Legal.
O segundo CD, que veio 5 anos depois, em 2010, que é o Galápagos, tem uma participação muito interessante, que é a participação do baixista da banda Whitesnake, do Uriah Duffy. Ele é um contrabaixista, né, que já tocou com Christina Aguilera, com Sly and Family Stone e tudo, e fazendo a turnê do Whitesnake, passando pelo Brasil, ele me contactou porque curtiu o meu som no MySpace. Olha que legal. Aí eu peguei ele no hotel, fomos pro estúdio e gravamos 6 faixas de 2 baixos e bateria, e eu escolhi uma e botei no disco. Eu que eu ia te perguntar, são 2 baixos na faixa? São 2 baixos, Massa. É muito bacana, assim, é um experimento bem legal, assim. E no DVD, que é a junção dos repertórios dos 2 CDs, ainda tem mais uma participação que eu considero não só especial, pelo tanto que o cara era especial, e infelizmente foi o último registro dele em vídeo, que é o Marco Ribas, que é um parceiro que infelizmente já faleceu. Cara fantástico também. E que eu já viajei muito com ele, eu toquei muito tempo com o Marco, e ele era um cara que, além de ser um grande músico, ele sempre teve um trabalho muito forte de pesquisa. Então, assim, eu considero muita influência étnica minha, assim, de sons do norte da África, da Índia, essa coisa da etnia da música, da world music. O Marco foi muito importante para mim nesse quesito, porque ele sempre pesquisou muito. Então tem uma faixa que eu gravei no disco Galápagos e está no DVD, que é somente eu e ele fazendo percussão corporal e cantando, e o baixo. Só que essa percussão corporal eu pedi para ele para trazer para a música elementos africanos, elementos do Nepal, da música indiana, e ele sintetizou isso tudo sem usar nenhum instrumento, só tocando ele mesmo. Que coisa então é um linda, negócio muito emocionante, assim. Eu vou te pedir mais um intervalo, mas eu queria rodar ela, pode ser? Com certeza. Indie África, que chama-se a música. Indie África. Então a gente vai ouvir essa música e a gente volta já já com o Adriano, porque lógico eu vou perder de ouvir o Adriano assim pertinho, não vou por nada. Então a gente volta já já. De volta aqui no terceiro bloco do Sonora, conversando com Adriano Campagnani, um dos baixistas mais respeitados do Brasil. Não tô puxando saco, é verdade. E assim, muito bom, Adriano. Gostei demais de a gente poder conversar.
E porque é massa, assim, principalmente pra turma que tá começando, e aí eu quero puxar um gancho aí pra gente conversar sobre isso. Ver referências, ver gente que toca legal. E aí eu queria um pouquinho de saber, assim, de referências suas e que você tá com o baixo do lado ali, mostrasse um pouquinho do instrumento. Né? Porque o contrabaixo, muitas vezes a gente fala assim, o baixo é cozinha lá, ele fica pra lá sozinho, só toca se tiver um outro instrumento, não é um instrumento completo e tal. Queria que você falasse um pouquinho aí pra turma que tá começando a tocar e interessou por contrabaixo e tudo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que vou contar um pouquinho como que eu comecei a tocar. Eu sempre tive contato com instrumentos muito cedo, porque meus pais são músicos amadores, mas levam a música, né, como hobby. Mas eu tenho tios que são músicos profissionais e tal, então sempre tinha um violão encostado, um piano. Eu estudei flauta transversa quando eu era novo na escola, assim, então. Mas o dia que eu peguei no baixo e toquei a primeira vez, eu falei, porra, esse instrumento é que eu quero tocar o resto da vida. Amor à primeira vista. Porque o que acontece? Eu acho, depois que eu fui descobrir por que eu gostei tanto do instrumento, porque é um instrumento que você tem que ser bom de ritmo, você tem que saber harmonia e você tem que ser um bom melodista. Melodia, harmonia e ritmo em um instrumento só. Então né? é a música completa. Exatamente. Então, assim, e a gente não pode esquecer da função do contrabaixo, isso que eu falo para os alunos, para as pessoas, né, que têm interesse em começar a aprender o instrumento, porque a gente tem a função dele, que é a função principal, mas dos anos 60, 70 para cá, o contrabaixo elétrico começou a tomar uma linha de frente também, como solista, né? Aí vieram os grandes ídolos, né? Que a gente tem. Jaco Pastorius é unanimidade, realmente revolucionou o instrumento. Mas tem vários outros, a gente não pode esquecer dos brasileiros, né? Nico Assunção, Arthur Maia. Nós temos vários instrumentistas, temos Luizão Maia, que foi o tio do Arthur, que praticamente inventou como se toca samba no baixo elétrico, né? A concepção toda dos discos da Elis Regina. Tudo, o Luizão Maia foi uma pessoa muito importante para a história do baixo elétrico no Brasil. Então, se der pesquisar um pouquinho, você vai ver que nós temos grandes instrumentistas, muitas vezes mais reconhecidos fora do Brasil do que aqui. É um problema do Brasil isso, você acha? Porque é uma coisa cultural, né? A gente que viaja muito, a gente toma esse choque na cara quando você vai para fora. Né? Aqui você, às vezes, né, a dificuldade é maior em fechar os shows instrumentais e tudo, mas quando você começa a participar de festivais de jazz fora do Brasil, você vê que a coisa é levada num nível muito mais profissional, no nível, eu não estou falando da organização dos festivais, porque aqui nós temos grandes festivais também. Eu participo sempre do Festival de Ouro Preto, que o Tudo é Jazz, que é muito bom. Lindo. O Festival de Valadares, que é o Team Valadares Jazz Festival, é sensacional. Temos um grande festival de jazz em Patinga também. Então, assim, as coisas estão melhorando. Mas eu falo isso por causa da questão cultural mesmo, né? Da pessoa que já tem o costume, já tem o hábito de ouvir música instrumental desde pequeno. E é uma coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a massificação da cultura, né, pelas redes de TV que interessam a quem está pagando para poder pagar aquilo, para poder tocar aquilo ali e falar que aquilo ali é bom. Isso a gente o famoso jabá. É o jabá. Eu sou o jabá. Então, a parte cultural mesmo fica um pouco de lado nessa hora, né? E lá fora do Brasil não. Então, assim, não precisa ir muito longe. Eu toco muito num festival que chama La Plata Jazz Festival na Argentina, que é todo ano, e é uma estrutura muito boa, traz músicos do mundo inteiro, grandes nomes, junto com nomes menores e tal, mas assim, você vê que é subsidiado pelo governo, que tem uma coisa séria atrás, assim, e isso acontece em todos os países que você for imaginar, assim. É muito legal essa diferença, assim, quando você vê como que funciona a coisa da música instrumental fora. Quanto é que a gente tem aqui nomes como Toninho Horta, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, que fazem 90% a mais shows fora do Brasil do que dentro do Brasil. Né? Então, assim... Um dia desse eu estava conversando com o Toninho, até conversei com ele no programa também. Ele me falando isso, aí ele falou em off, que um dia ele foi na França, assim, foi lá passear. E alguém soube que ele estava chegando em Paris e Paris parou para ver o Toninho Horta. E o Toninho tá passando na rua aqui, no BH e todo lugar. Né? Exatamente. O Toninho é um artista que já foi ao Japão mais de 20 vezes.
E toda vez que ele vai ao Japão, ele faz 2 sessões de lotação esgotada. Então é interessante você ver como que fora, né, as pessoas estão bem antenadas na música brasileira. Eu já passei várias situações assim na Europa de ir fazer um workshop e tem muito mais gente fora do que dentro porque não coube. Né? E as pessoas querendo saber qual a sua essência, como que toca música brasileira, como que toca samba, como que toca afoxé, como que toca baião. Então é muito interessante você ver como que fora do Brasil a cultura musical é muito desejada por eles. Eles querem saber, o músico brasileiro é muito respeitado lá fora. Que bacana. Muito mais do que aqui. Que bacana. E eu acho legal, assim, você tá falando isso por conta da questão do instrumental. Eu também tenho esse mesmo problema de fazer música instrumental para plateias restritas. É uma guerrilha, cara. Eu acho assim, não é problema. A gente tem... Eu acho que a valorização da música instrumental tem que vir primeiro da gente. Da gente. Primeiro da gente. Por isso que eu, desde 95, eu tenho meu trabalho instrumental e não abro mão. Mesmo independente de estar acompanhando artistas de renome, de estar viajando em turnê, eu sempre mantenho paralelamente isso, porque depende muito da gente, né? Manter a cultura mesmo da música instrumental para o público que não tem acesso. E hoje com a internet isso ficou muito bom, porque o seu trabalho vai até as pessoas, você não precisa ir. Então, quando eu estou viajando, às vezes com o Sideral, às vezes com o Beto Guedes, eu chego dos lugares e as pessoas vêm, pô, Adriano, tal, que legal, assina aqui o disco, o cara tem meu disco, às vezes não tem, mas conhece meu trabalho pela internet. Então, eu acho que a internet, ela selecionou muito pra gente, porque a pessoa que quer ouvir música instrumental hoje, ela vai na internet e te encontra. A formação do público, então... Eu acho que melhorou muito, porque espaço sempre teve para todos, o que não tinha é o acesso. Né? O acesso exclusivo da grande mídia, hoje em dia já não funciona bem assim. As pessoas que têm interesse num tipo de som que não é comercializável, comercial da forma da música popular brasileira, ele vai na internet e te encontra, né? Aí já cria uma rede social, já entra na sua rede, já fica sabendo quando você faz workshops, quando você vai fazer show. Então, isso aí eu acho que foi muito importante, foi tipo uma revolução assim, para os músicos. Hoje você consegue ter acesso ao som que você curte, ao artista que você quer ver, coisa que há 15 anos atrás, 20 anos atrás era impossível, né? Você tinha o que a televisão te mostrava. E é legal até assim a questão de relacionar com o cara. Eu, por exemplo, conheci o Adriano lá em março, mas fiquei assim meio chegar no Adriano, de conversar e tudo. Adicionei o Adriano no Facebook, começamos a trocar ideia, foi legal demais. Aí hoje o Adriano tá aqui no Sonora conversando com a gente. Maravilha. Legal demais. Adriano, não posso deixar você ir sem antes você tocar um ao vivo aqui pra gente. Uma exclusiva pro Sonora. Beleza. Então já de cara quero agradecer pelo convite, agradecer também ao público e quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode acessar o meu site que é www.campagnani.com.br. Escreve-se Campagnani, Gemudo N-A-N-I. Tá aparecendo aqui embaixo. Isso aí. Facebook, né, redes sociais, nós temos Twitter, Facebook, Instagram, tudo Adriano Campagnani, Facebook/Adriano Campagnani. E eu queria também fazer vender um pequeno peixe aqui, que é o baixista que quiser aprofundar no estudo do contrabaixo. O ano passado eu lancei um curso online, chama-se O Baixista Completo. Você acessa www.acqc.com.br. A CQC é a sigla de Aprendendo com Quem Conhece, que é uma empresa que me convidou para ser sócio no curso. E nós temos hoje 2 turmas de mais de 70 alunos cada turma e o pessoal está muito satisfeito. Eu dou os webinários, tiro as dúvidas, faço tudo de onde eu estiver. E o curso foi todo feito com muito carinho, com muito trabalho. Foi um trabalho muito árduo, mas eu considero que é um material extremamente importante para quem já toca, não é para iniciante, mas para quem já toca e quer aprofundar e quer virar um improvisador, quer aprender a improvisar, quer aprender a tocar de tudo. Dá uma olhadinha lá que eu acho que vocês vão curtir. Legal demais. E o bacana é isso, poder trocar ideia com a galera também, né? Claro, a interação hoje é importantíssimo, né? Porque tem esse canal aberto, né? Então, a ida e volta, a mão em contramão. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, quer estudar, faz uma aula por Skype, aí se não der por Skype, faz o curso, que é todo gravado, mas eu dou os webinários. Então, assim, isso aproximou muito a gente, né? Legal, massa. A internet ajudou muito os músicos. Massa. Adriano, o que dá para fazer então com um baixo de 4 cordas?
Você me falou da madeira dele, explica um pouquinho. Aqui ele é um contrabaixo Steel Mac, que é a marca. É uma empresa americana que faz só peça de reposição. Então ele foi montado. O braço foi comprado lá, o corpo comprado lá, e os captadores são Bartolines e um luthier lá de BH chamado Ademir que montou. Esse é um instrumento que o Sideral gosta muito, por isso que eu vim só com ele. Eu também gosto muito, é um instrumento muito definido, o som. Agora até aquela eterna briga, 4 ou 5? 4, 5, 6 eu tenho todos. Eu gosto de todos. No meu trabalho eu uso bastante os de 5 cordas, os de 6 cordas. Mas eles falam que o 4 cordas é o fusquinha, né? É o pau para toda a obra. Então o baixista que toca no de 4 cordas, toca em qualquer um. Desembola o resto. Desembola o resto. A gente tem hoje em dia 2 sons de contrabaixo muito... inconscientemente a gente foi criado ouvindo, que é do Jazz Bass e do Precision, dos Fenders, né? E os 2 são 4 cordas. A maioria das gravações que você ouve, o timbre ou é de um ou é de outro. Então os diretores musicais, os produtores gostam muito de pedir, traz um Jazz Bass, traz um Precision. Isso são muito característicos deles, muito característico, né? Então esse aqui é o meu Jazz Bass atual. O que sai no Jazz Bass? Sai tudo. O que você quer que não sei, eu sei que manda. Eu vou pedir, eu não tenho essa coragem não, manda aí. Então eu vou tocar improvisando um pouquinho. Massa. Tá? E aí, com o improviso do Adriano, eu já vou me despedindo de vocês. E semana que vem a gente tá de volta aqui no Sonora. Valeu, galera! Obrigado, valeu. Massa, vai chamar Sonora Songs essa música. Adriano, obrigadão, velho. Obrigado a vocês.